Olá, professor. Me chamo Eduarda Freitas. Nossa equipe ficou com o tema Fisiologia Reprodutiva da Fêmea, a espécie escolhida foi a Bustaurus, e nossa equipe é composta por mim, por Júlio César Leandro e por Isaías. Nossa apresentação ficou subdividida nos seguintes tópicos: a introdução, ovários e oogênese, hormônios reprodutivos e ovulação, o ciclo estral da vaca e a conclusão. Então, para darmos início à nossa apresentação, vamos falar sobre a reprodução dos bovinos, que é um processo realmente complexo, vai envolver e depender da interação entre algumas estruturas, do corpo do animal e da ação de alguns hormônios específicos da reprodução. Se faz necessário entender a fisiologia para que haja o melhoramento do manejo e da eficiência reprodutiva nesses rebanhos. Para fins de melhoramento também nos programas assistidos, como a inseminação artificial, a sincronização do cio e o diagnóstico precoce das gestações. Nós vamos abordar nessa nossa apresentação os seguintes temas: a oogênese, que é a formação dos óvulos, que é onde tudo começa, a regulação hormonal da ovulação, as fases do ciclo estral e alguns estágios de desenvolvimento folicular e a estrutura e função dos ovários. Vai se fazer necessário a gente adentrar um pouco na anatomia dos ovários, mas para a fins de entendimento da própria fisiologia. Em relação aos ovários, eles são órgãos reprodutivos femininos, estão ligados ao útero através dos ovidutos e eles têm duas funções principais que vão ser importantes na nossa fisiologia da vaca, que são a produção dos gametas femininos, que são os óvulos, e eles são produzidos através do processo da oogênese, e a síntese e a produção dos hormônios sexuais, que são eles o estrogênio, a progesterona e a inibina, que serão explicados logo mais à frente. A imagem que está sendo exposta no slide, ela vai mostrar os estágios do desenvolvimento folicular no ovário da vaca, desde o folículo primordial até a ovulação. Vai evidenciar as estruturas envolvidas na maturação do óvulo. Agora nós vamos explicar o passo a passo dessa imagem. Então, inicialmente nós temos a ogônia, que é o que se difere principalmente do macho e da fêmea, porque a fêmea ela já nasce com essa célula germinativa primitiva que está presente no ovário fetal, ou seja, a vaca já nasce com seus óvulos, no caso a ogônia, que no caso é a célula primitiva. Após a ogônia vem o folículo primordial, que vai ser o ovócito primário envolvido por uma única camada de células foliculares achatadas. Depois, o folículo primário, que as células foliculares tornam-se cúbicas e vão se proliferar, e o ovócito vai começar a crescer. No folículo secundário, vai aumentar o número de camadas das células granulosa, vai se formar a zona pelúcida e uma camada glicoproteica vai se formar ao redor do ovócito. Vão surgir células da teca interna e externa responsáveis pela essa produção hormonal. O folículo pré-antral e antral vai começar na formação de espaços preenchidos por líquido, que vai ser o antro foliar. No folículo terciário, que já vai ser maduro, vai ser uma grande cavidade cheia de líquido. O ovócito vai ser deslocado para a periferia, envolvido pelo cúmulo oóforo, e vai vir o estágio final, que é o estágio da ovulação, que o folículo ele vai se romper, vai liberar esse ovócito secundário e vai se iniciar a formação do corpo lúteo. Diferente de outras espécies, como a porca, que ovulam várias vezes de uma vez só, a vaca ela é monotóxica, ou seja, ela vai liberar apenas um óvulo por ciclo. A vaca e a égua
tem essa similaridade. Mesmo que vários folículos comecem a crescer, só um deles chega ao fim desse processo, desse ciclo, e ovula. Os outros vão regredir naturalmente, e esse processo vai se chamar de atresia. Durante esse crescimento, várias estruturas importantes vão se formar, que são as células granulosas, que elas vão crescer em volta do óvulo e vão produzir alguns hormônios. A zona pelúcida, que é uma camada que vai proteger o óvulo e será essencial na hora da fecundação. A teca, que vai envolver o folículo, e são duas, a teca interna, que no caso vai ajudar na produção dos hormônios, e a teca externa, que vai dar o suporte e a estrutura necessária. A imagem que está sendo apresentada, ela vai conter folículos pequenos se formando, folículos maiores com líquido dentro, que é o antro, um folículo maduro prestes a ovular, uma ovulação acontecendo, que no caso é a liberação desse óvulo, o corpo lúteo se formando no lugar de onde saiu o óvulo, e também vemos as fímbrias, que são responsáveis por captar o óvulo e levá-los até a tuba uterina. Esse processo prepara o ovócito para a ovulação e para uma possível fecundação. Essa imagem vai ajudar a entender, basicamente, todo o caminho que o óvulo percorre, desde que ele é formado até que ele seja liberado. Bem, me chamo Isaías Low e vou falar um pouco sobre os hormônios reprodutivos. O GnRH, hormônio liberador de gonadotrofinas, é produzido no hipotálamo e estimula a hipófise a liberar LH e FSH. Essa liberação ocorre de forma pulsátil. O FSH, hormônio folículo estimulante, atua no desenvolvimento folicular e na produção de ovócitos, além de contribuir para a produção de estrogênio pelos folículos. Também aumenta a expressão de receptores de LH, além de regular a secreção de gonadotrofinas pela hipófise. O receptor desse hormônio é a granulose. O LH, hormônio luteinizante, induz a ovulação, liberando o óvulo do folículo ovariano. Essa liberação do óvulo ocorre com o pico desse hormônio. Quando acontece esse pico, se inflama o tecido, chegando ao ponto de romper e assim liberando o folículo e vira óvulo. Além disso, o LH é importante na formação do corpo lúteo. A presença do LH é necessária para a luteinização das células foliculares remanescentes, processo que resulta na formação do corpo lúteo. Estradiol. O aumento nos níveis de estradiol durante a fase folicular do ciclo estral é responsável pela manifestação do comportamento de estro. Com o aumento do estradiol, o cio fica visível, apresentando a vaca um inchaço na vulva, além de uma secreção na vagina, secreção essa sem cor ou cheiro. O estradiol também promove a dilatação do colo do útero e o aumento da produção de muco cervical. Progesterona. A progesterona atua no endométrio, preparando-o para a recepção e implantação do embrião. Ela prepara o terreno para o embrião, vascularizando o colo do útero, além da produção da mucosa para fixação e para servir como nutriente para esse embrião. Durante a gestação, a progesterona inibe as contrações uterinas, prevenindo o risco de aborto precoce. Além da diminuição dessa motilidade, a progesterona também atua para fazer com que a mãe não rejeite, o organismo da mãe não rejeite
esse embrião, que também contém DNA do pai. A progesterona exerce papel negativo sobre a liberação de GnRH, FSH e LH, inibindo a ovulação e a manifestação do êxito durante a fase luteal do ciclo estral. A prostaglandina é responsável pela regressão do corpo lúteo, a luteólise, uma espécie de morte do corpo lúteo. Ao induzir a luteólise, permite que as vacas retornem ao estro dentro de 2 a 6 dias após a aplicação. A prostaglandina também é usado para induzir o aborto e também para induzir partos, se necessário. Vemos nessa imagem uma imagem clara que demonstra o ciclo da ovulação, com os folículos em crescimento, um folículo que se destaca e vira maduro, esse pico de LH, quando ele está maduro, rompe o tecido e ele é liberado. Em caso de não fecundação, mostre no caso a luteólise e de novo, com o começo de um novo estro, os folículos crescendo. Eu disse no slide anterior, na imagem, a ovulação é a liberação do óvulo maduro do folículo ovariano para as trompas de falópio, onde pode ocorrer a fecundação ou não. Esse evento é desencadeado por um pico de LH, que ocorre cerca de 12 a 16 horas após o término do estro. Meu nome é Júlio César e irei falar agora sobre o corpo lúteo. Primeiramente, o que é o corpo lúteo ou CL? É um tipo de glândula temporária que se forma no local onde o óvulo foi liberado, ou seja, no local da ovulação. Logo depois da ovulação, o folículo se transforma primeiro em um corpo hemorrágico, que é uma fase inicial com presença de sangue. Depois ele evolui e vira o que chamamos de corpo amarelo, que é o corpo lúteo funcional. É importante lembrar que o folículo e o corpo lúteo não são as mesmas coisas. O folículo dá origem ao corpo lúteo, mas cada um tem funções diferentes. A função principal do corpo lúteo é a produção de progesterona, ou P4, um hormônio essencial para preparar o organismo da fêmea para uma possível gestação. Essa progesterona estimula as glândulas do útero a produzirem secreções nutritivas para o embrião. Reduz os movimentos do útero, evitando contrações que poderiam expulsar o embrião. Ajuda na implementação do embrião no útero e também contribui para o desenvolvimento das glândulas mamárias. Enquanto os níveis de progesterona estão altos, o corpo entende que pode haver uma gestação. Então, ele inibe a produção do LH pela hipófise, o que evita o início de um novo ciclo. Agora, se não houver gestação, o útero começa a produzir um hormônio chamado prostaglandina F2-alfa, que vai até o ovário e causa a luteólise, ou seja, a regressão do corpo lúteo. Com isso, o CL desaparece e se transforma no corpo albicans, que é um tecido fibroso e inativo. Mas se a fêmea ficar prenha, o corpo lúteo é mantido ativo para continuar produzindo progesterona e garantir o suporte da gestação, até que a placenta possa assumir essa função. Por fim, esse conhecimento é muito importante na área da reprodução assistida, porque ao controlar os níveis de progesterona e a vida útil do corpo lúteo, é possível sincronizar o cio de várias fêmeas ao mesmo tempo, facilitando inseminações e manejo reprodutivo em rebanhos. Agora vamos conhecer sobre o ciclo estral, que é o conjunto de fases pelas quais a fêmea passa para se preparar para a reprodução. Ele envolve mudanças hormonais, comportamentais e também nos órgãos reprodutivos.
A primeira fase é o proestro. Aqui tudo começa de novo, depois que o corpo lúteo da fase anterior regride, num processo chamado luteólise. Os hormônios FSH e LH aumentam, fazendo com que os folículos nos ovários cresçam e começam a produzir estrogênio. Esse hormônio causa vários sinais físicos na fêmea, como aumento da vascularização da genitália, inchaço e produção de muco vaginal. Mas mesmo com essas mudanças, a fêmea ainda não aceita o macho. Em seguida, temos o estro, que é a fase do cio. Agora sim, a fêmea está receptiva sexualmente, ou seja, ela aceita o macho. O nível de estrogênio está bem alto, o que estimula esse comportamento. Ao final dessa fase, ocorre a ovulação e o muco vaginal continua sendo produzido. Depois vem o metaestro, que é a fase de transição. A receptividade sexual termina e o corpo começa a se preparar para uma possível gestação. O folículo que rompeu na ovulação se transforma no corpo lúteo. E agora o hormônio que predomina é a progesterona, que ajuda a deixar o útero mais espesso, pronto para receber um embrião. A genitália volta ao aspecto normal. Na quarta fase, o diestro, o corpo lúteo está ativo, produzindo progesterona. Se a fêmea não estiver prenha, esse corpo lúteo será eliminado, iniciando um novo ciclo. É um momento de baixa atividade reprodutiva, mas o sistema ainda está funcionando. Já o anestro é diferente, é uma fase de inatividade prolongada. Pode acontecer fora da época reprodutiva ou por causas como desnutrição ou problemas hormonais. Aqui os órgãos reprodutivos ficam atrofiados e os hormônios estão em níveis muito baixos, sem sinais de cio. E por fim temos a puberdade, que marca o início da atividade reprodutiva da fêmea. Ela acontece quando ocorre o primeiro estro com ovulação, ativado pela liberação do hormônio GnRH. Agora, para finalizar a nossa apresentação sobre o sistema reprodutivo da fêmea, animal escolhido, a vaca, a fisiologia reprodutiva da fêmea envolve processos complexos e bem coordenados, como a oogênese, a regulação hormonal, o ciclo estral e a formação do corpo lúteo. Esses mecanismos garantem a preparação do organismo para a reprodução e a manutenção da gestação. Compreender essas etapas é fundamental para o manejo reprodutivo eficiente nos animais, contribuindo para melhores resultados na produção e no bem-estar animal.